Bom, antes de mais nada, é uma satisfação estar aqui nesse estúdio dando um pequeno relato da minha vida toda, desde que nasci até o momento atual. Eu me chamo Cláudio José Antunes, nasci na cidade de Lages, em Santa Catarina, em 1935, em 2 de novembro de 1935, tendo como meus pais Irineu Antunes e Helena Andrade Antunes. Meu pai, nessa ocasião, já era médico, ficou radicado na cidade de Lages por um determinado tempo e, em 1936, ou seja, um ano somente após o meu nascimento, já se dirigiu aqui para a cidade de Curitiba, pela razão, simples razão de que Curitiba tinha muito mais condições de exercer a sua profissão. Ele era pediatra e, evidentemente, não só pediatra, no interior, inclusive obstetra e outras coisas mais. Mas aqui ele se dedicou integralmente à pediatria, da qual ele era especializado, e tendo sido profissional de vários hospitais e maternidades, citando aí Milena Perneta, onde hoje é o Pequeno Príncipe, também ali no Hospital de Clínicas, né, Hospital Moisés Pacioli, e assim por diante. A minha mãe sempre se dedicou, como nessa época todas as donas de casa se dedicavam à família, era uma pessoa muito dedicada. Ela era do interior de São Paulo, de Bragança, e meu pai era de Lages, e conheceu, meu pai também nasceu em Lages, e conheceu a minha mãe quando foi terminar os seus estudos em São Paulo, tendo lá se formado em farmácia e posteriormente ido para o Rio de Janeiro para se formar em medicina na Universidade do Brasil. Em São Paulo eu conheci a minha mãe, com apenas 16 anos, casaram e tiveram 16 filhos, sendo que um dos meus irmãos nasceu em São Paulo, a outra em Florianópolis e os outros nasceram todos em Lages. Chegando em Curitiba, ele se radicou, ele era muito dedicado à profissão, logo fez conhecimento com a sociedade. Para os senhores terem só uma ideia, Curitiba nessa época tinha em torno de 600 carros no máximo. A placa do carro dele ficou inesquecível porque era a placa 600. Então ele era muito conhecido, inclusive, não só pelas suas atividades profissionais, mas também pelo carro que tinha, com essa placa memorável, que era a placa número 600. Aqui ele desenvolveu também as especializações, foi para a livre docência, inclusive, chegou até a parte da cátedra, mas infelizmente houve a morte da minha avó, da mãe dele, da avó Cecília, o que interrompeu essa curvação dele na cátedra. Mas sempre desenvolveu uma vida muito intensa, sempre foi benemérito e sempre trabalhava com muita dedicação. Era um verdadeiro médico da família. E nos orientou a todos os filhos, com a graça de Deus e o esforço dele e da minha mãe, em que todos se formassem, todos os meus irmãos, nós somos, então, como eu falei há pouco, são 6 irmãos, todos eles formados. No momento, somos em 4. Eu perdi o meu irmão agora, que era médico, também pediatra, chamava-se Irineu Antunes Filho, faleceu fazem 2 anos, em pleno exercício, em plena atividade profissional, com 86 anos. E outra minha irmã, que faleceu também já há muito mais tempo, já há uns 15 anos, chamava-se Maria Helena Antunes Bujomim. Os irmãos, então, como eu disse, hoje somos em 4, a minha irmã mais velha está já com 90 para 91 anos. Eu sou praticamente 10 anos mais novo que ela. Nesse transcorrer, a minha vida em si, fiz o curso inicial, o primário,
e o jardim de infância, como nós dizemos, da escola normal. Era uma escola que existia ali na Rua Emiliano Perneta, dentro do Instituto de Educação. Isso, imagine, com 5, 6 anos de idade. E até hoje, guardamos com muita lembrança e muita satisfação 2 ou 3 colegas dessa época. Ou seja, uma época que já faz 77 anos. Ainda temos alguns colegas que eu volto e me encontro no Clube Curitibano. De lá, depois do grupo escolar, do jardim de infância, tinha um colégio muito reputado em Curitiba, que era o Colégio Iguaçu, dos Parodi, ali na Praça Rui Barbosa. Hoje, em vez de colégio, é um hotel. Esse colégio era muito conceituado pelos professores famosos na ocasião, tanto de matemática, de física, de português. Mas dali, na sequência, tinha um outro colégio que era bem mais... era dosado, de qualidades maiores, e isso facilitaria o ingresso na universidade. Então, eu me transferi, já no final do ginásio, para o Colégio Santa Maria, tendo lá concluído o científico, que é o nome que se dava na ocasião, aos 3 últimos anos do primeiro grau. Junto aos irmãos maristas, que ficava ali na Rua 15, do Colégio Santa Maria, hoje é aqui lá no Parque São Lourenço. Mas ali naquele local nós tivemos esses últimos 3 ou 4 anos com muito esforço e muita dedicação para a pessoa seguir em frente no curso superior. Nessa oportunidade, tudo me levava a crer que eu faria o curso de medicina, pois eu acompanhava meu pai em todas as atividades de fim de semana. Ele costumava me levar, desde pequeno, para atender as crianças. Eu trocava os coeiros, já preparava o nenê para ele atender. Ele às vezes atendia numa maternidade, 3 ou 4 crianças, eu ia preparando desde o início as crianças para ele atender. Então, tudo levava a crer que eu ia fazer medicina. Mas nessa ocasião, com 15 anos, eu fui trabalhar durante a tarde, já que a minha aula era pela manhã, num escritório de engenharia do meu cunhado, que era casado com a minha irmã mais velha, que chamava-se Júlio César de Souza Araújo, já falecido. Era casado com essa minha irmã, que ainda está viva e que tem 91 anos, Maria Aparecida. E lá trabalhando, eu comecei a gostar de obras, de atividade, que eu iria ver o desenvolvimento de uma obra, atendia os operários. Comecei a gostar. E isso me fez dar uma guinada na minha vida, no 2º ano do científico. Dei a preferência para então fazer o vestibular de engenharia, que nessa época era muito disputado. Era em torno, isso foi em 1953, era em torno de 60 alunos para uma vaga. Então era muito disputado para você entrar, tanto em engenharia como em medicina. Eram os 2 cursos mais famosos que tinha e cujas vagas não eram tão grandes, uma vez que só existia a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná e só existia, no caso da engenharia, a Faculdade de Engenharia da Universidade Federal. Não existiam outras faculdades como existem hoje. Mas, com a graça de Deus, nós entramos na faculdade, tendo eu me formado em 1959, numa turma de perto de 100 alunos. Nós iniciamos com 130 e terminamos com 98. Hoje nós nos reunimos todo ano para comemorar o número de anos de formado e, infelizmente, só contamos com uns 25 a 30 colegas. Nesse inteirinho, eu também tinha entrado já para fazer o curso de Matemática e Física Superior na Faculdade de Filosofia. Só que, evidentemente, pesou um pouco, mas eu consegui me esforçar para me tornar um professor dessas cadeiras. Nunca cheguei a lecionar profissionalmente Matemática e Física Superior, mas, evidentemente, já por esse espírito de professor, depois de formado, eu fui dar aula em vários órgãos, como o Conselho Nacional de Pesquisa, Instituto de Pesquisas Rodoviárias,
as companhias de cimento, na ocasião, estavam se introduzindo cimento nas rodovias, estávamos iniciando esse processo. Então eu dei aula em vários lugares, no Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, Departamento de Estrada de Rodagem do Paraná, para firmas empreiteiras. Bom, foi um número muito grande e muito variado de cursos que eu pude proporcionar nessa ocasião, e inclusive na Universidade Federal do Paraná, como professor assistente da cadeira de superestrutura, também no Centro Politécnico, Instituto Politécnico do Paraná, também tive a oportunidade, e no Cefet. A minha vida foi muito longa nesse período, que eu fiquei quase 25 anos dando aulas, nesse sentido. Após formado, 2 anos após formado, no primeiro ano eu já fiz concurso para o Departamento de Estrada de Rodagem, passei, e lá então permaneci por um período muito grande, tendo evidentemente feito vários cursos, não só aqui no Brasil, nessa época os cursos eram mais realizados em São Paulo e no Rio. Mas também tive a oportunidade de sair, de fazer cursos em Portugal, em Lisboa, em München, na Alemanha, na Cidade do México, tudo com vistas a teses que na ocasião eram teses que eram feitas para o Conselho Nacional de Pesquisa e tinham a validade de doutorado. Então eram cursos de duração de 2 anos, em que de 2 em 2 meses tinha que prestar conta da matéria através de uma resposta a um questionário grande que era feito pelo Conselho Nacional de Pesquisas e o Instituto de Pesquisas Rodoviárias, e eu tive essa chance de praticamente ter feito 3 doutorados, porque era equivalente a doutorado na ocasião. Cada término de 2 anos eu prestava um concurso, aliás uma prova, lá no Rio de Janeiro, no Conselho Nacional de Pesquisas. Fui de muita sorte, porque tive essa oportunidade de fazer isso, que hoje em dia já é bem mais difícil, de você procurar fazer o desenvolvimento dessas pesquisas durante 2 anos, e na ocasião ainda recebi a bolsa de estudo, o que era bastante favorável. Já no início do meu curso, quando eu voltei do Rio, né, nesse parêntese, eu casei. 2 anos depois de formado, eu tive o meu primeiro casamento com, chamava-se Carme Hermínia de Bresice Antunes, era filha de um juiz, era Isidoro Brzezinski, que posteriormente tornou-se desembargador, inclusive presidente do Tribunal de Justiça, e que eu ainda nessa ocasião estava casado, fiquei casado nessa oportunidade por uns 20 anos, 22 anos, tendo tido 4 filhos com a Carme, que era a primeira Margarete, a segunda Denise, a terceira Cláudia e o quarto Cláudio José. Como eu disse antes, todos se formaram, graças a Deus. A Margarete é administradora de empresa, hoje viúva, né? Tem 2 filhos, aliás 3 filhos homens, que é o Wilton, filho, Rodrigo, advogado. O Wilton é especializado em mecatrônica, se não me falha a memória. Hoje é alto executivo da GE, mora no Rio de Janeiro. O Rodrigo é advogado, trabalha num grande escritório de advocacia em Curitiba. E o outro, Luiz, que também estava se formando, deve ter quase concluído o curso de psicologia. Não tenho netos da parte da Margarete. A segunda é Denise, que era formada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná, no setor de línguas. Ela gostava muito e aí saiu, ainda quando solteira, foi para a Europa, Estados Unidos, teve um grande desenvolvimento na parte de línguas, uma vez que era formada nisso, inglês, francês, italiano, espanhol, etc. Ela nos proporcionou um casalzinho de netos, né? Luiz Felipe e, como eu falei há pouco, a Marina, que hoje os 4 moram, né? Ela casou-se com Maurício Gon Santos, ele é advogado, e moram em Miami. E
por coincidência, eu estou dando esse depoimento agora, atravessaram durante esses últimos 4 dias um período terrível, um furacão, esse famoso Dirma, que, meu Deus, arrasou lá, parte do México, Cuba, aquelas ilhas caribenhas, e chegou em Miami com muita força, destruindo muita coisa, mas com a graça de Deus, onde ela mora, e ela tem uma casa própria lá, não ocorreu nada, apesar deles terem saído da cidade. Os filhos estão, esses netos estão lá nas faculdades, tentando, talvez o ano que vem já estejam formados. A terceira é a Cláudia, que é psicóloga, formou-se aqui na universidade, ali na Pontifícia Universidade Católica. Hoje tem uma clínica muito grande, muito boa, desenvolve as atividades com muito afinco, com muito carinho, é muito reconhecida aqui em Curitiba. Ela me deu 2 netos, que é a Bruna, que está se formando em Direito esse ano, e o menino, que é o Gustavo, que também já está prestes quase a fazer vestibular, ano que vem já vai fazer vestibular. A outra daí, o outro foi um menino, que chama-se Cláudio José, tem meu nome, formou-se em administração de empresa, fez a Fundação Getúlio Vargas, fez vários cursos, né? E hoje desenvolve atividades particulares. E também acabou de me dar, faz um ano, uma netinha, chamada Liz, né? Casou com uma outra moça muito boa, uma moça muito dedicada, chamada Gisele, que é advogada, trabalha no Tribunal de Justiça, assistente dos desembargadores, e tiveram a oportunidade de me dar essa netinha, que é muito bonita também, fez um ano há pouco tempo. Passados esses 20 anos, só para dar um histórico mais familiar, depois entraremos no histórico técnico, eu tive, por razões infelizmente alheias à minha vontade, tivemos uma separação e logo em seguida procurei refazer minha vida. E eu refiz a minha vida com a minha atual esposa, chama-se Senira Barreto Antunes, da qual me deu também uma filha muito dedicada, chama-se Sabrina, formou-se em medicina já há 6 anos, atrás 7, e trabalhou em São Paulo durante um ano e posteriormente transferiu-se para já 5 ou 6 anos para Aracaju. Capital do Sergipe, uma cidade muito boa, muito tranquila, e lá está se dedicando à pediatria, como o avô, né, meu pai fazia, ela também procura seguir os passos do avô e do tio, que era o meu irmão que faleceu há pouco tempo. Se dedica à pediatria neonatal, chefe lá de uma maternidade, e trabalha em mais maternidades. Hoje o médico tem que trabalhar em vários lugares. E me deu também 3 netos, né, que hoje já estão de 5 para 6 anos, são gêmeos, os primeiros que nasceram, o Gabriel e o Marcelinho, o Marcelo. E agora, por último, faz questão de 7, 8 meses, nasceu a netinha que chama-se Luísa, e que está com 8 meses, e que logo, se Deus quiser, estará completando um ano. A Sabrina também é muito dedicada, já fez vários cursos, né? E para, digamos assim, esse capítulo dos filhos, até hoje só me deram alegria, todos procuraram fazer alguma coisa que posteriormente honrasse toda a dedicação que nós tivemos por eles. Essa parte familiar, digamos, né? Que me trouxe muitas alegrias. Posteriormente, voltando à minha pós-formatura, eu tive a chance, na oportunidade, após ter feito o concurso para o DR, trabalhei um ano aqui em Curitiba, e como nós estamos iniciando a pavimentação no estado do Paraná, o país já tinha umas estradas, São Paulo já era adiantado, Rio, mas o Paraná praticamente não tinha nenhuma estrada pavimentada, era só estrada de macadâmia, como nós chamamos, o termo mais comum, o que é? Uma mistura de saibro com pedra, etc. E nessa ocasião eu fui de muita sorte, pois imagine que foi iniciado, era o governo do Moisés Lupion, isso em 1962, se iniciou a estrada Curitiba-Ponta Grossa. Ia ser pavimentada.
Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Foi feita concorrência, entraram 3 ou 4 empreiteiras nacionais, com muito conhecimento da técnica que ia ser adotada, porém nós, que seríamos os fiscais, não tínhamos nenhum conhecimento. Nós ignorávamos completamente o que se passava. Aí eu também pedi, na ocasião, para o diretor, também já faleceu, era o engenheiro Ivar Zua, que posteriormente até foi prefeito de Curitiba, ele era diretor administrativo do DR nessa ocasião. Aí eu sensibilizei, dizendo que, sinceramente, não tínhamos condições de fiscalizar uma coisa que a gente não conhecia, nem na faculdade tinha tido. E soubemos que tinha um curso no Rio de Janeiro, de 1 ano, do Instituto de Pesquisas Rodoviárias, é um órgão aliado ao Conselho Nacional de Pesquisas. Não deu outra. Pedi, me inscrevi, era eu e mais 3 engenheiros só aqui do Paraná, e fomos para o Rio, ficamos lá 1 ano. Eu estava recém-casado, e fomos morar no Rio e fazer esse curso lá no Conselho Nacional de Pesquisas. Curso esse que me proporcionou toda essa atividade posterior, de professor, de faculdade, tudo, porque aqui em Curitiba, praticamente, a maioria, ninguém que se formava teria conhecimento de tudo que eu adquiri no Rio de Janeiro. E, voltando, evidentemente, nós assinamos um compromisso com o governo do Estado e que nós ficaríamos no órgão pelo menos por mais 5 anos, em razão dele ter proporcionado esse curso para nós, que não era barato. Eu cumpri realmente, infelizmente os outros meus colegas não cumpriram. Saíram para trabalhar em empreiteiras, ganhando 2, 3 vezes mais. Mas eu fiquei lá o tempo necessário e muito mais. Aí, voltando, nós iniciamos essa estrada junto ao governo Moisés do Peão. Conseguimos concluir Curitiba a Ponta Grossa, levou 3, 4 anos. E, na sequência, já no governo Ney Braga, iniciamos a estrada Ponta Grossa-Apucarana, que era a famosa rodovia do café, em que eu fui um dos participantes em vários trechos. Deixei lá gravado o meu nome. E, posteriormente ainda, evidentemente, tivemos ação em várias estradas do Paraná, perto aí de 3, 4 mil quilômetros de estrada, que nós supervisionamos e tivemos essa grande chance de participar do desenvolvimento do Estado. Paralelamente, 5 anos, em 1967, eu já estava no DR há praticamente 6 ou 7 anos. Aí eu consegui, fiz um concurso, houve um concurso da Embratel para um engenheiro que tivesse aptidões de estradas e de construção civil. O que ocorreu? Eu digo, eu vou fazer esse concurso. O salário era 5 vezes mais do que eu ganhava. Era em dólar. Eu não vou perder de fazer um concurso desse. Posso pegar esse dinheirinho e aplicar em construção, uma casa, né? Eu era engenheiro. E, por uma sorte, talvez, também, ajudado, né? Pedi muitas providências divinas, né? Confio muito no meu anjo da guarda. E o que ocorreu foi que eu passei em primeiro lugar, em termos nacionais. Para ser supervisor geral da Nippon Electric Company do Japão, foi a firma que ganhou a concorrência. Nessa ocasião, o governo brasileiro exigia que para todo cargo importante na Nippon Electric que ganhou a concorrência, tivesse também um profissional brasileiro. Para, evidentemente, não se deixar levar somente pelos japoneses. E que, diga-se de passagem, eram pessoas muito sérias. E aí eu fui trabalhar, pedi uma licença de 2 anos. Aí eu já tinha me conceder, excepcionalmente, depois mais 6 meses. Então eu fiquei 2 anos e meio. Evidentemente, sem ganho nenhum da parte do DR, mas trabalhando nessa empresa, que proporcionou ao Brasil, na época, a interligação de todo o sistema de micro-ondas nacional. Ou seja, nós interligamos de 50 em 50 quilômetros, foi construída uma torre em aço. Essa torre lá no seu topo tinha uma antena parabólica, e essa antena ela recebia a imagem de uma central, por exemplo, de Curitiba. Aqui, então, Curitiba gerava uma imagem, passava para aquela calota anterior e tinha uma calota posterior.
Essa calota, então, a primeira recebia a imagem, transmitia para essa calota posterior, que transmitia a 50 km de distância, por visão direta, para uma outra torre. Essa torre fazia a mesma coisa. Tinha uma estação, aquela imagem descia para a estação, subia para outra calota que encaminhava para outra, rebatia para outra. E assim ia. Fizemos isso em praticamente todo o território nacional. Foi um serviço, entendeu, tremendo. Eu fiz com muita naturalidade, porque eu era especializado em estradas. Todas essas torres eram no topo dos morros mais altos e, evidentemente, teria que ter acesso para fazer a estação embaixo e a torre para cima. 40, 50 metros de altura, conforme o caso. E para construir isso tinha que ser especializado nessa área. Só não era especializado, evidentemente, nessa parte de técnica de transmissão que era completamente nova para nós, né? Que era a parte de elétrica e de transmissão nesse sentido. Isso aí era mais os engenheiros, tanto japoneses como tinham já alguns engenheiros nacionais que entendiam disso. Então essa parte era deles. Mas eu fui também aprendendo, nesses 3 anos, como que se processava tudo isso. As baterias que se colocavam embaixo, não podia ter uma falha de mais de 2, 3 minutos. Então, na transmissão da imagem na telefonia. Então tudo isso nos trouxe um conhecimento muito grande e uma satisfação muito grande. Porque depois de correr o Brasil inteiro, da construção dessas torres todas, lidar com vários empreiteiros, porque nós tínhamos que supervisionar tudo isso, tanto a parte de construção civil, como a parte de construção mecânica dessas torres, a parte eletrotécnica, né, mecânica, tudo isso aí nós tivemos que ajudar na supervisão. E depois, em 1967, já no governo revolucionário, foi inaugurado o sistema todo, na cidade de Itaboraí, próximo de Niterói, onde era a central. Todos os dados iam para lá e lá tinha uma antena muito grande, parabólica, com um raio de 7, 8 metros, aliás, um diâmetro de 12 metros. E essa estação de Itaboraí é que transmitia para um satélite internacional e esse satélite corria o mundo. Então nós passamos, quando não tínhamos nenhum interrelacionamento entre os estados e as emissoras de televisão, passamos a ter um relacionamento total e global. Então, tudo que acontecia no Brasil, a partir de então, nós tínhamos o conhecimento imediato do que estava acontecendo em Manaus, em Niterói, em Florianópolis, no Rio de Janeiro, era imediato. E no resto do mundo, a mesma coisa. Os senhores imaginem o impacto que deu. A partir desse conhecimento, passamos a ter o mundo nas nossas mãos. Tudo, a parte médica, os médicos podiam transmitir uma cirurgia a 15 mil quilômetros para um camarada aqui no Hospital de Clínicas de São Paulo, saber se ele estava fazendo certo ou errado. O progresso foi assim, da água para o vinho. Né? E eu tive a satisfação de participar disso, com muito orgulho. É um fato que eu sempre relato, e até com uma certa vaidade, por que não? Eu era um engenheiro aqui do Paraná, não é mesmo? Então, o único representante em termos nacionais com essa supervisão. Então esse foi um fato que me destacou muito. Eu sempre cito nas minhas palestras o que ocorreu. A outra parte, no sentido, digamos assim, técnico e profissional, é que eu também, após isso, fiz concurso na faculdade, entrei como professor assistente na faculdade de engenharia, no setor de infraestrutura e mecânica dos solos. Dei lá durante quase 20 anos aula, né? Saí realmente digamos assim, por acúmulo profissional. Eu também tinha a minha empresa. Isso foi um acordo que eu fiz com o governo do estado, por eu ser um dos únicos engenheiros especializados. Eu trabalhava meio expediente. Ele sempre dizia, o teu meio expediente vale mais do que uma semana inteira de um engenheiro novo, porque o teu conhecimento transmite. Então eles concordavam com esse meu pedido. Sempre concordaram, todos os governadores. E não queriam que eu saísse de jeito nenhum. E eu mantinha a minha empresa de construção civil. Empresa essa que eu levei adiante nesse meio expediente que eu estava livre. Eu tocava essa empresa tendo feito inúmeros prédios em Curitiba. Eu fiz inúmeros prédios comerciais, residenciais, fiz condomínios fechados, fiz também o hospital maior foi o Hospital das Nações, que hoje é um dos maiores hospitais aqui de Curitiba, do Paraná.
Na época também tive a possibilidade de construir o maior prédio do Estado, que foi em Maringá, para o advogado Dr. Silvio Nami, que tinha cartório de protesto, hoje reside em Curitiba. Eram 36 andares. Então, era, na ocasião, também com muito orgulho ter feito esse maior prédio aqui do Estado. E, nessa ocasião, na sequência da construção civil, eu também tive chance, através mesmo do DR e também do setor de construção civil, a ir para fora do país, fazer cursos. Estive em München, na Alemanha, fazendo um curso de terraços residenciais e industriais. Muitos prédios usam nos seus últimos andares um terraço. Na ocasião era feito um terraço com uma laje simples, rachava, trincava, fazia uma festa em cima, o pessoal de baixo não podia dormir. Então eu tive essa chance de me especializar e publicar um livro sobre terraços industriais e residenciais para que tudo isso fosse evitado. Esse livro foi publicado e as firmas de engenharia tiveram chance de proceder dessa forma, dessa época em diante. Também fiz um curso de mecânica de solos em Portugal, né? Tivemos lá uma chance de fazer esse curso de mecânica dos solos numa época, em Lisboa, numa época em que estavam inaugurando a ponte sobre o Rio Tejo e na terceira carreta carregada que passou houve um abatimento da ponte, ou seja, a ponte cedeu quase 1 metro de profundidade, foi na ocasião uma coisa muito séria e eu tive a oportunidade de ver todo o processo de restauração dessa ponte e o motivo pelo qual aconteceu isso. Também foi motivo de uma das teses minhas, essa questão do conhecimento do subsolo, do solo que estava se assentando, esses pilares, essas sapatas. Também era objetivo de muita aula que eu dei falando sobre isso. E a outra tese também que eu tive chance de ir foi na Cidade do México, sobre o índice de atividade das argilas, em que lá se manifestava com mais, digamos assim, mais forte. Falando para vocês assim num português mais acessível, a Cidade do México ela está baixando em torno de 1 a 2 centímetros por ano. Então você quando entra na Catedral da Cidade do México, que antes era uma escadinha, eram 4 degraus para você entrar na Catedral, hoje já são 4 degraus para você entrar para baixo. Você desce em vez de subir. Então, um fenômeno que está acontecendo na Cidade do México, devido a essa atividade argilosa, da qual eu fiz um curso, uma tese, para o Conselho Nacional de Pesquisas, que demorou 2 anos, e graças a isso nós tivemos condições de corrigir vários abaulamentos nas nossas estradas. Quem já foi para o litoral, aqui para BR-101, para Porto Alegre, tudo, nota que há muitas, digamos assim, assentamentos na estrada. Você vai indo, de repente você dá uma baixada, o nível dela baixa. E isso aí tudo a gente tentou corrigir depois com essa tese que eu fiz, que eu passei para o DNR e assim por diante, foi sendo restauradas as estradas nesse sentido. Então foram as teses assim, mais importantes que eu fiz, né? E também nessa parte de construção civil, aliás, na parte de construção civil mais ou menos se resume nisso. Nós procuramos adotar tudo que é vida mais moderno na época. Também em 1967, digamos assim, que eu me apaixonei muito por essa área de hotelaria. Aí eu já era, nessa época, chefe de divisão do DR, etc., e esteve lá presente um representante de São Paulo, do Supercentro Paulistânia, e de um consórcio famoso chamado Consórcio Scurac. E me mostraram, fizeram uma demonstração que seria construído um prédio de 30 e poucos andares, 36 andares, com um destino certo, que seria hospedar o Hotel Hilton, de categoria internacional, uma rede muito antiga, tem no mundo inteiro, e que se eu estaria interessado em comprar umas cotas de propriedade. Eu me interessei, comprei na ocasião, perto de 10 cotas de propriedade,
E 5, 6 anos depois foi inaugurado o Hotel Wilton, que é um hotel redondo, que tem na Vila Ipiranga, hoje todo mundo conhece. E foi assim que eu iniciei na área de hotelaria. Isso em 1966. Né? Posteriormente, em 72, eu construí o meu... Aliás, foi construir o primeiro hotel que eu fiz em Curitiba, com perto de 150 apartamentos, na Ubaldino do Amaral, em que eu chamei de hotel universitário, porque eu achava que os meus colegas sofriam muito quando eu fiz o curso de engenharia e que vinham do interior e de outros estados, porque Curitiba não tinha hospedagem para todo esse número de universitários que vinham, tanto rapazes como moças. Vinham lá nessa ocasião 7, 8, 10 mil e não tinham onde ficar. A casa dos estudantes universitários hospedava 160, 180 pessoas. E o resto, onde é que ficava? Em pensões nem sempre consideradas habitáveis. E isso tudo trazia um sofrimento. E eu me lembrei disso, sabe uma coisa? Eu vou fazer um hotel chamado Hotel Universitário com vistas a isso. Para hospedar lá na ocasião, era 4 pessoas por apartamento, 150 seriam 600 pessoas. Que era razoavelmente grande na época. Hotel completo, com tudo. Sabe? Até boate tinha. Era melhor uma boate dentro do hotel, que era muito mais saudável. Não precisava nem sair na rua. Para fazer tarde dançante, aquela coisa toda. Mas tinha restaurante, estacionamento, tinha tudo. E esse é um fato também que a destacar nessa minha vida profissional, foi que quando eu estava para inaugurar esse hotel, com muito sacrifício na ocasião, pois não existia praticamente muito financiamento para fazer. Eu estava fazendo com muita coragem. Uma semana antes, quando estavam chegando os móveis, eu estava na frente do prédio, quando chegou um senhor de calça jeans, sapato preto, essa camisa caque, e me bateu nas costas e perguntou: o senhor é o dono aqui do hotel? Eu disse: não, eu sou um dos donos. A gente nunca diz, né? Nunca você se manifesta para quem quer que seja, não sabia quem era. Eu sou um dos proprietários. Isso aqui o que é? É um hotel universitário, eu estou agora começando a mobiliar. Aí esse senhor, já cabelos grisalhos, eu perguntei a ele: bom, já lhe contei o que eu sou, e o senhor está interessado no quê? Quer fazer uma reserva para se hospedar? Já estamos abrindo reserva desde já. Aí ele disse: não, nossa amiga, eu não quero fazer reserva nenhuma. Eu quero ficar com isso aqui. Eu digo: eu não estou entendendo, o senhor quer ficar como? O senhor quer comprar? Ele disse: não, o senhor está falando com o general Magalhães da Silveira. Aí eu vi aquele senhor, com aquela simplicidade, eu bati nas costas dele e disse: o senhor está falando com o general Cláudio Antunes. Aí, na ocasião, ele me respondeu com muita segurança, mais uma palavra, e o senhor será preso. Aí é claro que eu me motivei, fiquei impressionado com isso. Digo: então, o senhor me desculpe, na verdade eu não sou general, eu sou segundo-tenente da reserva, R2. Né? Me formei no curso de especialização de oficiais da reserva, né, durante 2 anos, mas eu não estou entendendo o que está se passando. Aí eu olhei para cima da rua e vi um Opala preto, e me lembrei que os Opalas pretos, na ocasião, eram a serviço dos generais, SNI, essa coisa toda. E não deu outra, e me falou em seguida que ele era o diretor regional do Serviço Nacional de Informações, famoso SNI, né? Para quem não lembra, era o órgão que fiscalizava tudo, que restringia tudo, que fazia censura, fazia tudo. Você caiu na mão do SNI, se você não fosse com a tua cara, você estava roubado. Aí nós passamos a conversar mais, eu disse: não, eu tenho interesse, mas digo: mas isso aqui é um hotel, o senhor vai entender, como é que o senhor vai instalar aqui? Não tem importância, é de concreto, tudo? Então nós tiramos as paredes, o senhor mesmo tira. Pode tirar as paredes? Não. Claro, se é tudo de concreto, pode tirar, não tem problema nenhum. Então, qual é o problema? Sabe? Eu quero que o senhor me veja uma planta, os dados, a legalização. O senhor, dentro de uma semana, o senhor me entrega no meu escritório, que fica no Rua 15. Aí me deu um número e eu fiquei arrepiado. Digo: vamos apropriar isso aqui, que foi, né, em 10 anos, tudo que eu estou fazendo é isso. Mas eu fui
colhi o material e fui me informar junto com o advogado, etc. Tal, procurei saber. Aí o pessoal disse, olha, é a revolução. Um general vem civilizado por pé, vem aqui, bota aí 3, 4 soldados, aí você cai fora. Ele entra aí, eles fazem o que bem entender. Eu digo, meu Deus do céu, onde é que eu fui cair, né? Mas uma semana exatamente, aliás, não foi uma semana, 5 dias depois, começaram a chegar mais móveis. Eu não parei os móveis. Deus me livre, já tinha encomendado tudo. Né? E um outro senhor chegou pelas minhas costas, lá na frente também, olhando, passa para cá, mais para cá. Olha, não vai bater na porta, vai me quebrar a porta aí, abre a porta direita, porque eles entravam ali pela frente e tal. E outro camarada bateu nas costas também, quando eu olhei, eu não, esse eu conheço. Será que é parente do outro? Deve ser na mesma. Sabe? Aí ele olhou bem para mim e disse, tá lembrado de mim? Do CPUR? Pô, agora que eu estou lembrado, o general Alcindo, da Polícia Federal. Aí eu digo, poxa, general, tudo bem, e daí, o que é que manda? Até foi bom o senhor aparecer, porque apareceu aqui. Nem ele falou nada para mim, eu já contei, né? Antes, apareceu um seu colega aqui que eu vou lhe contar uma coisa, homem cascudo, viu? Homem duro. O quê? Apareceu aqui alguém antes? Apareceu. General, coronel, não sei se ele é general, depois uma hora falou que era coronel, Magalhães da Silveira, que é chefe do Serviço Nacional de Informação. Eu disse, lógico, eu conheço, é isso mesmo. Mas veio aqui para quê? Eu queria comprar. O quê? Nós estamos precisando muito mais. Cláudio, eu estou na Polícia Federal, sou chefe da Polícia Federal. Tem várias pessoas presas lá, tem o Aníbal Cury, tem Cecília Almeida, não sei quem, começou a citar os nomes de pessoas influentes já na época, e que não tinham de colocar, porque a casa não tinha nem, era uma casa velha, na Casa do Carvalho, sede da Polícia Federal, e que o xadrez era um porão embaixo, imundo, úmido, e que não tinha condições de sobrevivência. Uma semana ali a pessoa ficava com pneumonia. E ele não tinha de pôr essa gente. E é isso aqui. Mas um general Alcindo era outra categoria de general, era uma pessoa de família boa, sabe, com bastante serenidade, e já no começo me disse, olha, não se preocupe, porque se nós tivermos interesse, nós vamos comprar. Nós estamos na Revolução, mas não está aqui nenhum brutamonte chegar aqui e querer desapropriar o que você está fazendo. Nós compraríamos através do Serviço do Patrimônio da União. Bom, me tranquilizou, né? Bom, para encurtar um pouco essa história, nós nos dirigimos posteriormente então ao Serviço do Patrimônio da União, que era dirigido pelo engenheiro, colega nosso, o Dr. Reginaldo Reichert, né? Que, por uma coincidência, trabalhou junto na Receita Federal, né? Com o doutor Renato Ribas, da qual nós estamos aqui em sua casa, em seu escritório, justamente fazendo esse depoimento. Foi uma das coincidências que acontece na vida. E nos encontramos no Clube Curitibano, cara a cara, ele que tinha trabalhado na Receita Federal, junto com o Dr. Reginaldo Reichert, em que eu também narrei esse acontecimento que eu estou narrando agora. E aí o Dr. Reginaldo, com muita categoria, fez toda a avaliação de praça, conversando com vários corretores do que valia aquele empreendimento. E eu acabei tendo que ir para o Rio de Janeiro, para Brasília, já na ocasião, falar com o ministro da Justiça, junto com os dois generais, para dizer para quem serviria melhor, para a Polícia Federal ou para o Serviço Nacional de Informações. Quer dizer, eu caí assim numa emboscada que foi muito difícil para mim. Claro que eu optei pela Polícia Federal e ouvi posteriormente um recado dizendo: não vai estar aqui quem falou, espere para ver. Né? Do outro general, o coronel, não me falha a memória. Então aquilo me trouxe novamente muita tranquilidade. Mas para concluir,
A venda foi feita, demorou 4, 5 meses, foi feita e eu tive que reformar. A minha empresa reformou todo o prédio, adaptando para a Polícia Federal, fizemos xadrez, de acordo com as normas. Eu estive na Escola Nacional de Polícia, em Brasília, me inteirando, fiquei lá quase um mês para me inteirar de como é que se fazia isso, os laboratórios da Polícia Federal, análises químicas de bebidas aí falsificadas, de cigarro, essa coisa toda. E para poder fazer o laboratório, para poder... Enfim, aí eu fiz todas as adaptações. Eles me pagaram tudo direitinho e eu não tive, né, nenhum prejuízo nesse sentido. Claro que passei momentos de angústia, sem saber o que ia acontecer, com medo de perder tudo. Mas Deus me ajudou, olhou muito para mim, como eu digo novamente, meu anjo da guarda foi muito forte. E, graças a Deus, de posse dessa venda, nós demos sequência, construí um hotel próximo dali, em que foi o primeiro aparte hotel nacional. Quando eu comecei a construir o prédio, eram kitnets com cozinha separada, quarto, sala, cozinha e área de serviço separada, banheiro. Era um prédio de apartamentos de um quarto. Eram 60 apartamentos no total. E ali no Alto da Glória. E nesse inteirinho eu viajei à Europa, fui fazer uma viagem de turismo com a família toda. E nessa oportunidade eu fui conhecer os flats e apart-hotéis e hotéis residências da Europa. Através do primeiro, nessa ocasião nós não reservamos nada, eu saí, eu, a minha senhora e as duas filhas, uma de 16 e outra de 17 anos, a Denise e a Margarete, que eram as mais velhas. Sem nada, não reservei nada, desci na Espanha, fui direto lá em Madrid, no aeroporto de Barajas, e fomos para um hotel chamado Vidia Magna, um hotel com indivíduos na frente, com aquelas tochas acesas, uniformizados, um negócio. Não era nem 5 estrelas, 6. Fomos cair lá. Aí eu brinquei com o gerente, eu digo, olha, eu quero ficar uma semana aqui em Madrid, mas pelo jeito eu só vou ficar um dia. Ele perguntou por quê? Eu digo, não, a diária aqui é tão cara, 4 pessoas, vai sair o que eu estou pretendendo para gastar numa semana. Eu vou ter que gastar num dia. Mas o espanhol, como sempre, são muito delicados, educados, nessa parte do turismo, disse, não, o senhor não vai ficar aqui um dia. O senhor liga de ficar mais para frente um pouquinho, 5 minutos aqui, eu mando de carro o senhor lá. Nós temos um hotel residência, que nós hospedamos quem vem fazer doutorado, mestrado, entende? Quem vem fazer curso de especialização. E esse é um tipo hotel, é nosso, é um anexo nosso, em que vai dar certinho, porque o senhor vai pagar aqui num dia, o senhor vai pagar em uma semana lá. Eu posso recusar, só posso lhe agradecer. E nesse inteirinho eu vou lhe convidar para o senhor vir aqui, conhecer um dos proprietários, para almoçar conosco. Ainda mais essa, muito obrigado. Aí ele mandou nos levar, e eu fui conhecer então esse hotel residência, esse apart-hotel em Madrid. Aí fizemos um contrato quando chegamos, e aí eu fui saber tudo o que se fazia para ter um apart-hotel. Tinha que fazer um contrato, como é que fazia, as exigências, tá, etc. Eu peguei uma cópia para mim, guardei tudo isso. E dali para frente, eu fui orientado por esse pessoal do Vidia Magna, como é que eu ia chegar, por exemplo, em Paris, com a família, ia olhar lá no aeroporto ou na estação ferroviária, dependendo do que eu estava viajando, aonde que eu iria encontrar outros apart-hotéis, hotel residência, e como era o nome, a nomenclatura desse tipo de hospedagem em vários países. Na Alemanha era um nome, na França era outra, né? Na Suíça era outra, na Bélgica era outra, e assim vai. Então ele me deu dos países que nós pretendíamos visitar, depois dos Estados Unidos, em Los Angeles, como é que chamava-se? Lá eram já flats, né? E na Cidade do México, que eu ia passar por último, em Acapulco, como é que se chamava, porque lá já tinha. Bom, depois disso tudo, eu fiz uma viagem maravilhosa, me inteirei. Quando cheguei aqui em Curitiba, a primeira coisa que eu fiz foi transformar esse prédio que eu estava fazendo, que era apartamentos de um quarto, no quê? Em um hotel residência num flat.
Então foi o primeiro flat de Curitiba em 1968. E lá então, de lá, eu pertencia à Câmara Brasileira da Construção, estive no Rio já foi o primeiro flat, daí foi um hotel redondo que tinha no Leblon, e daí fizeram centenas de outros hotéis. São Paulo a mesma coisa, e assim foi, aí se espalhou para o Brasil inteiro esses flats. E em Curitiba hoje nós temos vários, inúmeros flats. Também foi uma outra conquista muito grande que eu me orgulho muito de ter sido pioneiro nesse sentido. Na parte da hotelaria, dando continuidade, depois eu fui presidente de vários órgãos e fundei outros. E a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, eu fiquei lá quase 10 anos, como vice-presidente, depois primeiro como secretário, vice-presidente e presidente, que é o órgão que congrega todos os hotéis, praticamente, do Paraná. Aí, posteriormente, fui diretor do sindicato dos hotéis, vários restaurantes, na área sindical. Posteriormente, através de várias fundações de outros órgãos, como a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, da ADEME, como os fundadores. E ainda, nos dias de hoje, fui eleito para essas duas funções, que é presidente da Federação dos Hotéis, Bares, Restaurantes, dos meios de hospedagem, bares, restaurantes similares e casas noturnas do Paraná. Agora já envolve o Paraná todo. E fui eleito diretor da Confederação Nacional do Turismo, um órgão que envolve toda a atividade de turismo dentro do estado do Paraná, que são agências de viagem, aviões fretados, navios, todo o setor de turismo, guias de turismo, tudo que se relacionar a turismo está na nossa mão, em plena atividade, com a graça de Deus. Mas também falando sobre a questão de construção civil, como eu disse a vocês, hoje eu já me encontro com 81, já quase fazendo 82, já daqui a um mês e pouco. E há 6 ou 7 anos eu parei, na verdade, de construir. Já pesava muito para mim. Mas assim mesmo, há 7 anos atrás, ainda o último hotel, construí vários hotéis nesse interim, e o último hotel foi um hotel na Rua Cabral, também foi um flat, um hotel executivo, e que eu vendi posteriormente. Então, nessa parte da hotelaria, me associei a alguns, fiz outros, e, enfim, tive uma experiência grande nesse sentido. Infelizmente, nos dias que agora, nessa oportunidade que eu estou fazendo esse depoimento, estamos vivendo uma crise muito grande nacional e atingiu em cheio o nosso setor de hotelaria e boa parte dos restaurantes. Muitos dos melhores hotéis que nós temos aqui em Curitiba e no estado do Paraná estão fechando, já fecharam. E isso é muito lamentável. Com respeito aos meus netos, como eu já falei há pouco, já citei o nome de todos eles, é o orgulho da minha família, evidentemente, é isso que nos dá esse impulso para continuarmos vivendo e, enfim, prestando serviço à sociedade toda, pelo nosso conhecimento adquirido através desse tempo todo, essa escola da vida que nós tivemos durante todo esse período. E, completando essa nossa narrativa, como eu já falei de um acontecimento muito interessante, que foi o da Polícia Federal, mas também temos um outro conhecimento, um outro fato, que ficou muito notório, que eu me dediquei muito, através do meu pai, também nesse interim, a hospedar pessoas que adquiriam leucemia. Como vocês sabem, a leucemia é uma doença muito grave, que é justamente o câncer no sangue, não é? E o câncer, quando dá, por exemplo, numa perna, na mão, você ainda procura, sendo um órgão específico, você procura fazer uma quimioterapia, uma coisa qualquer, uma cirurgia, é fácil. Infelizmente, quando dá no sangue, como é o caso da leucemia, só se cura, e nessa época só tinha cura o transplante. Hoje, atualmente, ainda tem mais algumas coisas.
Mas há 36 ou 37 anos atrás, quando começou o transplante em Curitiba, o meu pai cuidava de todo o berçário, todas essas crianças no Hospital de Clínicas. E foi o Hospital de Clínicas o pioneiro que começou a fazer os transplantes no Brasil e na América do Sul, através de um médico muito conhecido, o Dr. Ricardo Pasquini. E essas crianças que vinham, a maioria criança, para fazer o transplante. Após o transplante, quando conseguiam uma medula compatível, eles ficavam 4, 5 meses, saíam do hospital e não tinham onde ficar. Aí o que ocorria? Um mês depois morriam, porque eles saíam muito fracos do hospital, sem nenhuma resistência, sem nenhuma imunidade. Todos eles usavam aquela máscara que causava um certo medo nas outras pessoas que estavam perto. Vejam bem que engraçado. Era o contrário. Quem tinha que ter medo de pegar alguma coisa eram eles que estavam fracos, e não as pessoas que estavam em sua volta. Por isso não acontecia nada. A leucemia não passa para ninguém, né? Mas o povo, de modo geral, na sua, digamos assim, falta de conhecimento, tinha medo. Então era muito esquisito na ocasião. Meu pai, como médico, sabendo que eu já tinha hotel, principalmente esse grande, que era ali do Alto da Glória, pediu que eu reservasse uma ala com 12 apartamentos só para hospedar os transplantados. Eles ficariam praticamente naquela ala isolados. A maioria crianças. Eu tive que fazer, meio assim contra a minha vontade, porque, na verdade, eles não tinham recursos para pagar. Eles eram pessoas simples, pobres. A leucemia dá, infelizmente, em pessoas só pobres. Aquela que tem recurso, quase não tem. Até hoje não sabemos por quê. Aí eu comecei a hospedar. Isso há 37 anos atrás. Por ocasião que meu pai ficou doente, teve um mal-estar, isso há 28, 30 anos atrás, ali na praia de Caiobá, eu já estava, fazia quase 5 ou 6 anos, já hospedando esse pessoal, através dele, pedido por ele. E aí, quando eu fui visitá-lo no seu apartamento, pela manhã, um domingo, ele me disse que estava com mal-estar, sentindo no estômago, uma dorzinha. Aí eu disse, não, o senhor quer? Eu vou buscar um remédio, um Buscopan, uma coisa qualquer. Não precisa buscar nada, isso aí é uma coisa que eu já sei o que é. Eu estou me sentindo mal, como médico, meu filho, isso aí é mais do que certo, 80% é que está vindo um infarto dos grandes. Né? Aí chegou meu mano, que era médico já, evidente, e, não, eu vou buscar um remédio. Aí ele falou, não vai buscar nada. Não vai buscar nada, até a hora do almoço nós estamos aqui. Então, meu irmão ficou meio assim e tal, né? E eu disse para ele em seguida, bom, eu pensei cá comigo que aquilo era uma dor de estômago, e que ele estava brincando, porque comigo ele era muito brincalhão. E ele disse, depois do almoço provavelmente a gente vai estar em outro lugar. Eu digo, olha, já que o senhor está dizendo isso, com essa brincadeira boba, eu vou lhe contar uma. Se for verdade, se acontecesse alguma coisa com o senhor, eu parava na hora de hospedar essa gente. Não vou mais hospedar esse pessoal que o senhor mandou. Só me dá um prejuízo, não tem dinheiro, eu vou viver do quê? Ah, você está bem, meu filho. Não, não é assim. Lucro aqui, zero. Aí ele olhou bem para mim e disse, meu filho, o teu lucro não está aqui onde você está falando. O teu lucro, e apontou 5 dedos, está lá em cima. Você está fazendo a tua poupança lá em cima, que vale milhões de vezes mais do que essa poupança aqui na Terra. Bom, não preciso dizer a vocês que até hoje eu hospedo transplantado. Com prejuízo ou com lucro eu estou hospedando. E sempre aparece alguém para auxiliar, quando falta comida, uma coisa qualquer, eu consigo. Tá? E com isso, a gente realmente, você fica muito sensibilizado, porque após o almoço, naquele dia, quando a minha irmã estava servindo o cafezinho na sala, quando ele levantou para tomar um cafezinho da cadeira que ele estava sentado, depois do almoço, ele tomou uma sopa só aquele dia, que ele não estava bem. Aí ele não chegou a tomar um cafezinho. Ele
botou a xícara na boca e caiu. Foi um infarto fulminante. Não teve mais como salvar, estava com outros sobrinhos ali que eram médicos também. Fizeram de todo o possível, não teve mais condições. Era verão, a praia estava muito cheia, não tinha acesso da ambulância, foi uma coisa horrível. Mas teve uma morte linda, uma morte bonita, e é uma passagem que eu conto em toda palestra que eu vou fazer, em toda reunião que eu faço. Eu conto esse fato no sentido que foi uma lição de vida. Nem sempre nós só podemos visar o lucro. Às vezes, as pessoas que precisam não podem te dar o lucro que você quer. E isso tudo vem a nos, simplesmente a nos fortificar, a nos dar mais serenidade, né? Mais tranquilidade, para quando chegar a hora, como ele dizia, na hora que você botar a cabeça no travesseiro, meu filho, você vai pensar 2 vezes ou 3, vai dizer, poxa, tudo que eu procurei fazer na vida, eu tenho um saldo positivo. O mais difícil, ele disse, não é você está tendo um pequeno prejuízo aqui, o mais difícil é quando você botar a cabeça no travesseiro e ver que você não tem nada de positivo, você não fez nada para alguém, você não ajudou ninguém. Como é que fica daí? Que balanço que você vai fazer? O que é que você espera desse futuro? Então eu sempre digo isso, para as pessoas procurarem ser, dentro do possível, benevolentes e muitas vezes auxiliar alguém, nem que seja com pequeno prejuízo, porque foi uma lição de vida. Essas 2 passagens que eu contei para vocês, tanto da Polícia Federal, que ficou isso gravado na minha cabeça, fazendo só um apêndice. Eu fui prejudicado depois pelo Diretor-Geral do Serviço Nacional de Informações, muito prejudicado por eu ter optado pela Polícia Federal. Ele me prejudicou de todas as formas possíveis que ele podia prejudicar na minha ascensão profissional. Eu fui, na ocasião do governo Emílio Gomes, eu fui designado secretário de transporte, ele botou uma pedrinha, não deixou eu assumir a secretaria, porque ele dizia que eu estava sendo processado. Inventou um processo, que nós fomos saber depois, na hora de pegar o habeas data, no governo Collor, que abriu a caixa preta do Serviço Nacional de Informações. Mas, tudo bem, estamos aqui. Não, isso não me atrapalhou no restante da vida, graças a Deus, eu me considero vitorioso, realizado, não tenho mais nada que pedir, sabe? Procuramos fazer tudo o que pudermos fazer, tanto por nós como pelos outros também. E é mais isso que eu queria deixar gravado, para que os meus descendentes, principalmente, que estão aí e os que vão vir, tenham noção de quem foi o avô, o que ele procurou fazer, e, enquanto for vivo, tenho certeza, continuar fazendo por todos. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos.